Uma boa noite a todos nós que estamos aqui reunidos mais uma vez na Casa da Prece Chico Xavier para mais um encontro de reflexão a respeito da doutrina espírita e das suas consequências para as nossas vidas. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, a mediunidade e serviço. Quando nós falamos mediunidade para as pessoas em geral, ou médium para as pessoas em geral, a própria entonação que a gente usa, ou que as pessoas em geral usam, já denotam um certo ponto de vista das pessoas. Aquele é um médium, bota um M maiúsculo e bem vários E's, né? Médium. Ele tem mediunidade como uma coisa sobrenatural, né? Mover objetos, né? Enxergar e falar com espíritos que já se foram daqui da Terra. O maravilhoso, a pessoa é tida como tendo superpoderes, acaba muitas vezes ao seu redor, né, fazendo um séquito de pessoas que vão segui-las. Essa é a imagem que tem muitas pessoas, em geral, da mediunidade e da presença do elemento de um médium. Mas aqui hoje nós vamos refletir sobre uma visão um pouco diferente, algumas particularidades que estão ligadas à mediunidade, mas não a esse pirotecnia, né, esses fogos de artifícios que chamam a atenção dos fenômenos, ou ao personalismo, né, da pessoa que parece ser, pelo menos nos olhos das pessoas comuns, melhor ou mais dotada do que outros. Vamos olhar e observar a mediunidade do ponto de vista do serviço. Mediunidade e serviço é o nosso tema da noite. Vamos, então, começar consultando o nosso mestre leonês, Allan Kardec, que fez a codificação dos 5 livros que estabeleceu as bases da doutrina dos espíritos, começando com o Livro dos Espíritos, e em seguida o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. No Livro dos Médiuns, que trata deste assunto nosso, Allan Kardec define o que são os médiuns. Médiuns são pessoas sobre as quais a influência dos espíritos vamos ver essa lista de características. Pessoas sobre as quais a influência dos espíritos é ostensiva, ou seja, é patente, é presente, você enxerga, querendo ou não, aquela influência dos espíritos, ela é ostensiva. Ela é frequente, não basta ela ser ostensiva e nunca acontecer de novo. Ela tem que acontecer com uma certa regularidade para que se caracterize uma característica mediúnica. Marcante. Cada manifestação tem a sua marca registrada. Uma é diferente da outra, indicando diferentes personalidades atuando através daquela mediunidade. Intensa, não é uma coisa branda. São altos e baixos pelos quais os médiuns passam e a mediunidade se desenvolve, que vai da intensidade à normalidade. A intensidade à normalidade. Essa característica é muito presente na mediunidade, é presente nos médiuns. E essa influência dos espíritos é bem característica. Ela segue uma série de sintomas, como se podemos dizer assim, da mediunidade. E a gente pode ir dizendo, tem esse sintoma, tem esse sintoma, tem esse sintoma, e caracteriza, então, o que o Allan Kardec chama de médium. A essas pessoas, Allan Kardec denominou de médiuns. Claro que todos nós podemos nos comunicar com outros espíritos. Quando nós oramos, nós já estamos nos comunicando com outros espíritos, nesse sentido, todos somos médiuns. Mas para o tratado do Livro dos Médiuns, Allan Kardec põe, então, essa definição, e é a definição que nós vamos usar daqui para frente, quando estiver falando de médiuns. Muitas vezes a gente diz médiuns ostensivo, lembrando dessa lista do Allan Kardec. Uma coisa que, às vezes, as pessoas não têm uma noção clara ou desconhecem totalmente é a questão da predisposição orgânica para a mediunidade. E Os Missionários da Luz, um dos livros psicografados por Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz, que escreveu o livro Nosso Lar,
e a sequência desse livro, mais 12 outros livros que formam uma coleção sobre o mundo espiritual, André Luiz, no terceiro livro, que é o Missionários da Luz, ele observa que no médium, em serviço mediúnico, o médium, quando está operando, quando está movimentando a sua mediunidade, está colocando na prática a sua mediunidade, a glândula pineal transforma-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formam um lótus de pétalas sublimes. Vamos lembrar que André Luiz, na encarnação dele anterior, ele era médico e, portanto, ele está vendo sob o ponto de vista orgânico e medicinal. A glândula pineal é uma glândula que todos nós possuímos no nosso cérebro. Então, essa informação, essa ligação entre mediunidade e a glândula pineal foi colocada por André Luiz lá na década de 40. Cerca de 60 anos depois, isso foi objeto, e ainda é, de estudos da medicina terrena, comprovando o que André Luiz tinha falado lá atrás, no Missionários da Luz, e que as pessoas certamente não tinham a menor pista. Mas, como esse médico pesquisador da USP, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, retrata em seu estudo sobre a glândula pineal, ele chegou à seguinte conclusão: a glândula pineal é um sensor, ou seja, ela capta como se fosse uma antena, capaz de ver o mundo espiritual. Então, ela é um sensor do mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica, ou seja, faz a ligação do mundo espiritual com o mundo material, o mundo biológico da vida. É uma glândula, portanto, que vive o dualismo espírito e matéria. Ela está lá fazendo a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. O cérebro capta o magnetismo externo através da glândula pineal. Próximo. Todos nós possuímos uma glândula pineal. Nessa figura, a gente exemplifica aqui o nosso cérebro, na figura do meio, né? E dentro do cérebro, lá incrustado, uma pequena glândula que foi denominada de pineal por se semelhar a um pinhão. E ali tem, à esquerda, ela ampliada, mas ela é muito pequena, do tamanho de um pinhão ou de um caroço de feijão. E do lado direito, uma decorrência da glândula pineal. A glândula pineal, ela forma cristais, e esses cristais podem ser ativados no cérebro. São chamados os cristais de apatita, que é um tipo de material. E quando esses cristais são muito numerosos e muito ativados, a pessoa, então, está demonstrando uma grande capacidade mediúnica. Ou seja, esse estudo fez a correlação entre a capacidade mediúnica e a ação, a atividade desses cristais que estão dentro da glândula pineal. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. A gente não pode dizer que a mediunidade é genética. Ela não se transmite de pai para filhos. Um casal de médiuns vai ter filhos médiuns. Não, um casal que não é médium pode ter um filho médium, e pode ser um filho médium muito ostensivo, vamos dizer assim. Ou seja, se não é genético, o que vai explicar maior ou menor presença desses cristais na glândula pineal? O acaso? Então a pessoa, ao reencarnar, por sorteio, vai ser brindada, vamos dizer assim, com um número maior de cristais ativos, que se congregam e que fazem, então, esse intercâmbio eletromagnético com o mundo espiritual. É o acaso? Nós sabemos que o acaso não existe e que Deus não joga dados com o universo, como diz o Albert Einstein. Nós sabemos que não existe o acaso. As coisas são feitas de maneiras a aproveitar todas as possibilidades. Então, se uma pessoa veio com essas características físicas, orgânicas, essa predisposição, e não é genético, ela não ganhou isso porque os pais têm, e não é o acaso, ou seja, não é aleatório, então tem que ter uma razão, e essa razão está no planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório vai explicar por que as pessoas são médiuns em geral. Olha o que Emmanuel nos retrata. A mediunidade é o ensejo de serviço e aprimoramento, de resgate e solução. Olha a dimensão
que a mediunidade está ganhando aos nossos olhos. Não é um simples soltar fogos de artifícios com os fenômenos que as pessoas se maravilham. Na verdade, a mediunidade ela faz parte de uma escolha no plano espiritual, antes de reencarnar, em que nós traçamos o nosso próprio planejamento reencarnatório, como está, por exemplo, retratado na obra de André Luiz, Missionários da Luz. O planejamento reencarnatório. E aqui ele coloca mais, ele vai mais, não só está no planejamento, mas ele tem uma função que é de serviço, de aprimorar a pessoa, ou seja, a pessoa com ou sem aquele dom, para ela, para as necessidades de resgate delas, ela vai poder resolver problemas do passado utilizando a mediunidade. Algumas pessoas chamam a mediunidade de sexto sentido, que não deixa de ser. Então, significa que a pessoa é maravilhosa porque ela tem 6 sentidos. Nossa, olha quantos sentidos ela tem. Ela tem 6 sentidos, então ela é o máximo. Ou será que a gente vai encarar isso como, nossa, ela tem tanta dívida, mas tanto resgate, que só 5 sentidos não vão ser suficientes para que ela resgate-os. Então, ela tem que vir com o 6º. E aí muda totalmente a maneira da gente enxergar a mediunidade. Portanto, o médium é um instrumento da espiritualidade. Um médium se ajuda na medida em que ajuda o próximo. Então, nós estamos vendo a função da mediunidade ligada a um serviço. Ajudar ao próximo é um serviço no bem. E ele estará ajudando a si mesmo. Por isso que lá no seu planejamento reencarnatório, antes de encarnar, ele se reuniu lá com espíritos que podem ser os seus mentores para decidir que ele deve vir com um dom mediúnico mais ostensivo ou com a potencialidade desse dom mediúnico. O que diz, então, Emmanuel, que, de certa maneira, sintetiza isso que nós estamos falando, essa visão diferente que as pessoas geralmente não observam dentro da mediunidade, que é a questão de os médiuns são missionários, quer dizer, todos os médiuns são missionários, eles vêm aqui numa missão importante, né, a mando de Jesus. Vamos ver. Os médiuns, em sua generalidade, em geral, não são missionários. Na acepção comum do termo. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todos nós, ao fazer nosso planejamento, nos comprometemos com aquela missão, com aquela tarefa. Mas aqui a gente está falando que a mediunidade não incorre nessa acepção de missionários. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram demasiadamente o curso das leis divinas, e que resgataram, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Olha onde Emmanuel coloca a razão para que alguém venha com mediunidade. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Continua. Quase sempre, médiuns são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos de poder, pelo abuso da autoridade, pelo mau uso da fortuna e da inteligência, e que regressam, portanto, ao orbe terráqueo, para se sacrificar em favor do grande número de almas que eles desviaram nas sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Ou seja, ele vem com esse compromisso de auxiliar aquele que ele atrapalhou em outras existências. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insônia. Então, pegamos aqui a ideia que Emmanuel nos traz de que essas almas estão em resgate e precisam, portanto, colocar a sua mediunidade em serviço do bem. E aí isso nos remete ao livro Os Mensageiros, de André Luiz, da mesma coleção que nós citamos há pouco. Este é o segundo livro da 12 13 são 13 livros ao todo, Os Mensageiros. Né? André Luiz, que era o personagem do primeiro livro, chamado Nosso Lar, ele agora, nessa nova edição, ele realiza um estágio num centro de mensageiros na sua colônia espiritual, que é o Nosso Lar. Então, nós vamos acompanhar, em boa parte do livro, o André Luiz interagindo com pessoas nos centros de mensageiros. Quem são os mensageiros? Nós vamos ver aqui. É um local
para a formação de médiuns e doutrinadores. Então, os mensageiros são os médiuns e os doutrinadores, desencarnados e reencarnantes. Ou seja, se você tem no seu planejamento reencarnatório a mediunidade, é bom você passar pelo centro de mensageiros para fazer o seu treinamento, o seu aprendizado. Algumas pessoas, dentro do relato, a gente observa, chegam a passar 30, 40 anos no centro de mensageiros para se preparar para uma nova encarnação, utilizando da melhor forma possível a sua mediunidade. E o que acontece de interessante nessa narrativa do André Luiz em contato com outras pessoas no centro de mensageiros lá do nosso lar? Ele apresenta o relato de diversos médiuns que faliram, ou seja, eles falharam, eles não cumpriram as suas tarefas e retornaram da encarnação sem cumprir as suas metas, que seria, entre aspas, a sua missão. Um trecho dos mensageiros. O instrutor Telésforo faz uma palestra para a congregação de mais de 1000 assistentes, discorre para todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio e adverte sobre os companheiros fracassados. Ele está advertindo para aqueles que ainda vão encarnar para não cometerem os mesmos deslizes. Diz o Telésforo: centenas de companheiros partem daqui do nosso lar anualmente, alinhando necessidade de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas que tinham que desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Isso é uma revelação que nos deixa chocados e preocupados, que, afinal de contas, é a maioria. Então, o livro apresenta para a gente, o André Luiz narra, exemplos de metas frustradas, citando vários casos de pessoas que eles vão encontrando lá no Centro de Mensageiros. Otávio, por exemplo, narra que na sua reencarnação anterior, ele fugiu às responsabilidades de amparo assumidas e aí não utilizou seus dons. Ele vinha para reencarnar, ele iria adotar 6 crianças que tinham sido amigos dele e que o ajudaram em outras vidas, mas que, por resgates necessários, viriam nessa vida como órfãos. E ele iria, então, acolher essas crianças. Quando ele reencarna, ele foge a essa responsabilidade e a sua mediunidade, que eclodiu e que deveria ser utilizada para o serviço do bem, não foi utilizada devidamente. Outro caso de Acelino usou a mediunidade de forma mercantilista, ou seja, trocou os dons mediúnicos por dinheiro. Joel tinha uma mediunidade bem particular, a de observar as vidas pregressas das pessoas. E, em vez de utilizar isso para ajudar as pessoas, ele se perdeu na curiosidade doentia. Ele ficava escarafunchando cada vez mais os casos para tentar saber mais e obter comprovações daquilo que ele observava na sua mediunidade. Ernestina, ao seu lado, ela demonstrou descrédito da mediunidade. Tanto nas outras pessoas, ela não acreditava que as pessoas médiuns estavam realmente se manifestando, e ela também não acreditava na sua própria mediunidade, que ela também a tinha. Então, ela perdeu a oportunidade nessa encarnação por falta de fé. Belarmino é outro caso de um doutrinador. Ele não era um médium, ele era o doutrinador, que vai conversar com os espíritos numa reunião mediúnica. Ele não colocou em prática os conhecimentos que ele mesmo verbalizava. Nos lembra aquela parábola do pipoqueiro que fazia palestras, o que era um dirigente espírita que fazia palestras e falava, e do lado de fora do centro espírita tinha um pipoqueiro. Os dois desencarnam e quando chegam lá no plano espiritual, o pipoqueiro está numa situação muito melhor do que o palestrante, do que o dirigente espírita. E ele pede ajuda e pergunta: como pode você estar aí, lá em cima, tão limbado de luz, e eu aqui embaixo, tão escuro? Aí o pipoqueiro falou: não sei, a única coisa que eu fiz foi botar em prática tudo que você falou. Ela é a nossa parábola do pipoqueiro. Não colocou em prática. Monteiro demonstrou a vaidade intelectual. E, gente, vaidade e orgulho são os 2 principais obstáculos à mediunidade, ao médium. No caso do Monteiro, ele relata que desencarnou demente por conta dessa vaidade exacerbada dos seus dons mediúnicos. Seguido. Então, conclui Telésforo: a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas.
Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens atingissem glórias magnificentes. Em vez disso, Jesus desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Ou seja, Jesus nos deu o amor, o ensino e o serviço, para que nós aprendêssemos com ele e repetíssemos. Por isso, é nossa função, se temos a possibilidade, o potencial mediúnico, de colocar esse potencial a serviço do bem, do amor, da educação dos outros e nossa também. Então, nós vimos alguns casos de médiuns que foram preparados na espiritualidade, seguindo um planejamento reencarnatório, e não conseguiram sucesso nas suas tarefas, nos seus compromissos. Fugiram, malbarataram, distorceram das formas as mais variadas, obtendo as consequências mais variadas. Sugerimos a leitura de Os Mensageiros, mas também avisamos que, recentemente, essa semana, foi noticiado que o filme Nosso Lar, que foi veiculado, né, contando o primeiro livro do André Luiz há 10 anos atrás, vai ter a sua sequência do Nosso Lar 2 em 2023. Eles estão anunciando para o dia 31 de agosto de 2023 o lançamento do Nosso Lar 2, que é o quê? Exatamente a história dos mensageiros. Mas eu, se fosse vocês, não ficaria esperando o filme para conhecer a história, pegaria o livro hoje mesmo e começaria a ler essa história muito interessante. Mas vamos, então, à mediunidade e serviço. Vamos ver alguns casos para a gente também perceber um ponto de vista do custo da mediunidade e do serviço. Vamos começar? Pode passar. Vamos começar com Eurípides Barçanufo, que nasceu em Sacramento, Minas Gerais, e que é um patrono espiritual da Casa da Prece Chico Xavier. E aqui a gente começa com uma revelação que Emmanuel fez a Chico Xavier a respeito de Eurípides. Nos tempos evangélicos, ou seja, quando Jesus estava aqui encarnado, Eurípides fora educado por Inácio, que era um pupilo de João Evangelista, e se tornara um grande pregador da Boa Nova. Então, vamos continuar. Adolescente ainda, substituía Eurípides o benfeitor Inácio na pregação na Palestina, onde manteve contatos com João e lá fora martirizado. Então, nós temos aqui o Inácio, que foi o tutor de Eurípides Barçanufo. E, se for buscar na literatura espírita, nós vamos encontrar que esse Inácio é o Inácio de Antioquia, que era um personagem do Evangelho. Quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, a primeira criança que se aproximou e abraçou Jesus foi Inácio. Era órfão e que daquele dia em diante encontrou uma família que o acatou e ele fez, então, da sua vida um tributo a Jesus de Nazaré. Tanto que, por algumas épocas, quando João tinha que viajar e João tinha ficado com a responsabilidade de cuidar de Maria de Nazaré, meu filho, esta é a sua mãe. Mãe, esta é o seu filho. E aí o João Evangelista, ao viajar, deixava, muitas vezes, Maria lá onde morava o Inácio, em Antioquia, e, com o caso do Inácio viajando, aconteceu do próprio Eurípides Barçanufo ter o privilégio de poder cuidar de Maria de Nazaré. Isso criou um link, uma ligação do Eurípides com Maria de Nazaré e sua falange. Próximo. A gente tem aqui relatado a transformação de Eurípides Barçanufo em espírita. Né? Ele participou de uma reunião mediúnica. Ele era muito católico, ele era coroinha da igreja, ele era muito influenciado no catolicismo, mas ouvia o tio dele falando muito a respeito do espiritismo. E convidava ele para assistir umas sessões espíritas lá
na Fazenda Santa Maria, um grupo espírita que foi fundado em 1903. E acontece, então, que o Eurípides acaba aceitando de ir a uma dessas reuniões, mas, muito questionador, ele fez como que um desafio. Ele queria, mentalmente, ele pediu que João Evangelista se manifestasse, já que ele podia se manifestar pelos médiuns, pelo seu tio Aristides, que o Eurípides sabia que era analfabeto. Então, já botou esse grau de dificuldade. E mais, que fizesse uma análise do Sermão da Montanha. E pela mediunidade de Aristides, ele ouve emocionado um belo sermão em que você compreendia como que nós podemos acreditar no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, se nós tivermos vidas futuras. Uma vida só fica muito difícil de você aceitar as bem-aventuranças, mas coloca aí as reencarnações e aí tudo se encaixa e tudo acerta com a justiça divina. Esse foi o início da missão de Eurípides Barçanufo. Sua primeira cura que ele realizou foi de Carlos, um leproso que vivia isolado. A narrativa é de que sabiam que esse leproso estava numa fazenda, que não chegava comida e que ele ia morrer de inanição. O Eurípides, então, toma alimentos, vai para lá e, chegando lá, alimenta e cura as feridas desse leproso. E antes de ir embora, ele dá um abraço e um beijo na testa do leproso e se vai. E esse leproso, então, ficou curado. Então, muitas outras... essa foi apenas uma das grandes emoções vividas por Eurípides, e muitas outras se seguiram. Seguindo. Eurípides criou o culto das 9 horas da manhã, em 1904, que até hoje, ininterruptamente, continua, e nós, da Casa da Prece, nos juntamos a eles aos sábados, às 9 horas da manhã, para o nosso culto do Evangelho. Pode seguir. Dentre os espíritos que se manifestaram depois que ele fez a grande mudança, depois daquele evento memorável lá na Fazenda Santa Maria, o Eurípides transformado utilizou a sua mediunidade e, dentre os espíritos que se manifestaram através dele, nós encontramos esse seleto time, né? Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Maria Madalena, João Batista, Paulo de Tarso, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, todos discípulos de Jesus, Vitor Hugo, Tiradentes, José do Patrocínio, dentre tantos outros espíritos iluminados que se manifestaram através dele. Por exemplo, o caso de Maria de Nazaré, Eurípides recebeu uma psicografia que acabou assinada por Maria. Ele não acreditou, ele falou, não pode ser Maria de Nazaré. Quem sou eu para receber uma manifestação de Maria de Nazaré? Mas a gente, sabendo do que o Emmanuel, né, contou para o Chico, né, da vida passada, em que o Eurípides participou e conviveu com Maria de Nazaré, a gente pode entender a possibilidade de que isso possa acontecer. Mas o que fez realmente ele decidir que realmente era uma mensagem de Maria de Nazaré foi o que Allan Kardec mandou que todos nós fizéssemos, aconselhou que nós fizéssemos, que é usar a razão, que é ver o teor, é ver o conteúdo. Se aquilo ali é sumamente para o bem, então eu posso acreditar. Se ela discorre de algo absurdo, ou contrário à ciência, às leis morais, então eu vou descartar como não sendo fidedigno. E aquela mensagem de a Maria de Nazaré simplesmente convidava que o Eurípides Barçanufo trocasse o nome do colégio que ele tinha instalado, e era muito famoso, e pegava a elite sacramentana, que era o Colégio Sacramentano. E ela disse, você vai mudar o nome desse colégio para Colégio Allan Kardec, no interior de Minas, em 1800, 1900. E ele fez isso. E é claro que ele perdeu todos os seus alunos, porque os pais tiraram. Mas, aos poucos, com a perseverança, e sofrendo milhares de ataques de todas as partes, das pessoas de ciência, das pessoas da lei, das pessoas da religião, ele perseverou e o colégio acabou sendo um grande sucesso, como ele ainda está até hoje lá no território de Sacramento. Agora, o prédio é utilizado como um grupo espírita. Próximo. Então, Eurípides, como médium, ele foi médium de inspiração, de cura
ele era vidente, podia ver no plano espiritual, audiente, ouvir os espíritos, receitista, ele fazia receitas homeopáticas, psicofônico, ele falava, os espíritos já falavam através dele, psicógrafo, ele escrevia como Chico Xavier, de desdobramento, ele deixava o corpo e saía para fazer alguma ação à distância, e bicorporeidade, não só ele se desdobrava em alguns casos, como ele se materializava e realizava alguma ação que as pessoas depois podiam atestar. Conforme as curas foram se realizando, a fama de Eurípides cresceu, e então aumentava o número de cartas que ele recebia de todo o Brasil, solicitando receitas homeopáticas. Ele chegou a ter que responder 500 cartas por dia. Eurípides tinha muitas mediunidades, e entre elas, a que mais se destacou, certamente, foi a do desdobramento e ubiquidade. Aqui tem alguns exemplos. Se alguém quiser saber mais, procure nos livros Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, e Lindos Casos de Eurípides Barçanufo. Aqui narra algumas situações, uma criança que nasceu muito doente, Eurípides, então, aparece sem ser chamado para curá-la. Em várias ocasiões, ele estava dando aula, abaixava a cabeça, e as crianças falavam, Eurípides saiu. Aí, esperava algum tempo, Eurípides retornava, tendo realizado curas e partos, enquanto ele estava em desdobramento e materializado. E assim continuam vários casos bonitos que envolvem a materialização de Eurípides Barçanufo, atestando o seu grande grau de mediunidade a serviço do bem. Continuando. Sempre dentro da filosofia de auxiliar os mais necessitados, principalmente sua mãe, ele tinha que sofria por crises terríveis, passava mal, mais tempo mal do que bem, e aí Eurípides disse, eu vou estudar medicina, vou mudar para o Rio de Janeiro, me estudar medicina para poder ajudar a minha mãe. E ele se preparou, então, para ir. No dia que ele estava para viajar, a mãe apresentou uma forte crise, uma das maiores crises que ela já tinha tido. Então, Eurípides compreendeu com esse fato que o seu afastamento seria prejudicial à saúde dela e desiste definitivamente de se tornar médico. Acaba que ele acaba conseguindo auxiliar na cura dela através de seus dons mediúnicos. O Eurípides fazia, então, as leituras às 9 horas da manhã, né, do Evangelho, o culto do Evangelho, e consta que, dizem que, na época que ele fazia as suas leituras, as pessoas da cidade inteira ouviam como se fossem alto-falantes ao longo da cidade, reproduzindo o culto de Evangelho do Eurípides Barçanufo. Ele formou uma farmácia homeopática e as curas ficaram muito famosas pela região inteira. Ocorre, então, que Eurípides desencarna em 1º de novembro de 1918, ele nasceu em 1º de maio de 1880, então ele viveu 38 anos. Ele morreu vítima da gripe espanhola, porque por conta da Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, 14-18, a gripe espanhola se espalhou pelo mundo, como a pandemia do Covid-19, aqui recentemente, e ele não negou o serviço de auxiliar aos outros e trabalhou incessantemente na cura, no alívio daqueles que estavam acometidos da gripe. Acabou que ele mesmo foi acometido e desencarnou. Mas deixou um legado que não é esquecido. Em 1950, Chico Xavier recebeu uma psicografia assinada por Eurípides Barçanufo. A nossa marcha continua, diz Eurípides, e como sempre, irmãos meus, confirma a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Então, ao invés de galgar outras esferas, outros orbes, que dirá, outras estrelas, Eurípides decide continuar aqui na crosta terrestre, trabalhando em prol da humanidade, em prol do serviço do bem. Próximo. Um exemplo disso é o Hospital Esperança. É um hospital espiritual especializado na loucura. Consta que Eurípides decidiu que era necessário dar, Eurípides já no plano espiritual, dar uma possibilidade de tratamento aos espíritas que faliram nas suas tarefas mediúnicas
e que chegavam, então, dementados no plano espiritual, assim como o André Luiz narra no seu Os Mensageiros, que a gente comentou brevemente. Então, ele, penalizado pela situação grave, pela quantidade de espíritos nessa situação, ele vai e manda uma proposta sua para Maria de Nazaré, pedindo a autorização para que fosse instaurado no plano espiritual esse hospital manicômio espiritual. E assim foi feito, e a gente indo a Sacramento, Minas Gerais, já as pessoas do local, né, da terra, vão confessando ou contando vários causos, e um deles é uma árvore frondosa que está lá, ao lado do colégio Allan Kardec, que seria o portal de entrada dos espíritos para a ala desse hospital Esperança, para o tratamento desses espíritos tão necessitados. Então, ele continuou o trabalho no plano espiritual. Agora, então, vamos falar um pouquinho de Ivone do Amaral Pereira, considerada a médium iluminada por Gerson Sestini, que escreveu este livro em homenagem a Ivone, relatando várias situações e casos que ele mesmo presenciou junto à nossa querida Ivone. Ivone Pereira é uma das mentores espirituais da Casa da Prece Chico Xavier. E olha o que ela fala sobre a mediunidade. Olha aqui, humildade. Minha mediunidade não é missionária. Lembra do que Emmanuel falou lá no início? E sim apenas uma reparação do meu passado. Essa é a Ivone Pereira. Próximo. Vamos ver um pouquinho das características da mediunidade de Ivone Pereira. Psicografia e psicofonia. Ela recebia com muita frequência a psicografia de Bezerra de Menezes, do Espírito Charles, que acompanhou ela, Roberto Canalejas, que foi o grande amor da vida de Ivone Pereira em vidas anteriores, Bittencourt Sampaio, um espírita muito importante no desenvolver do movimento espírita no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, e Leão Tolstói, que escreveu alguns romances através da mediunidade de Ivone Pereira. Ela era receitista, ela receitava a homeopatia, como o nosso querido Eurípides Bassanufo fazia, e curas também. Ela tinha vidência e audição, e participou também de atividades de mediunidade de efeitos físicos, como as materializações. Nós não vamos entrar em detalhe, mas a própria Ivone dizia que não era do agrado dela essas reuniões, eram desgastantes. Mas o que talvez mais chame a atenção, no caso da Ivone Pereira, é a sua mediunidade de desdobramento. Vamos lembrar que Eurípides Bassanufo tinha desdobramento e ubiquidade, ele aparecia materializado nos lugares, e as pessoas depois confirmavam a presença dele lá. Mas a Ivone Pereira nos brindou com a utilização dessa mediunidade de desdobramento para ir até os locais, reviver cenas do passado, para então relatar e transcrever essas cenas através da sua psicografia, na verdade, através da sua lembrança que ela trazia ao retornar ao corpo físico depois desse desdobramento. Com isso, ela pôde escrever várias obras, das quais nós destacamos a trilogia, que contam 3 encarnações da nossa querida Ivone Pereira, e que ela escreveu dessa forma, indo até lá, revivendo tudo e tendo a coragem de registrar suas próprias falhas, suas próprias faltas por escrito, para que nós pudéssemos aprender com ela e não cometer os mesmos erros. Uma grandiosidade da nossa querida Ivone Pereira em nos brindar. Outra obra que é um pilar das obras de Ivone Pereira, reconhecida internacionalmente, é Memórias de um Suicida. Mas vamos ver um pouquinho da Ivone Pereira. Com 1 mês de vida, ela teve um acesso de tosse, sufocou e foi tida como morta. Nós sabemos que ela não estava morta, senão ela não voltaria, porque isso seria transgredir as leis de Deus. Mas ela estava no estado cataléptico, uma morte aparente. E por que ela passou por isso? Isso foi fruto dos muitos complexos que seu espírito carregava, que ela carregava, por conta dos seus desmandos em vidas passadas. Durante 6 horas, ela permaneceu tida como morta. Próximo. O médico e o farmacêutico atestaram sua morte, o velório foi preparado, ela foi vestida como defunta, de branco e azul, e a mãe
se retirou a um aposento, onde fez uma prece sincera e fervorosa para Maria de Nazaré. Olha de novo também a presença de Maria de Nazaré, como no caso de Eurípides Barçanufo, pedindo para que a situação fosse definida, pois não acreditava que a filha estivesse morta. Próximo. Instantes depois da criação, a criança acorda aos prantos, Ivone, estou aqui, e todos os preparativos do velório foram desfeitos, o funeral foi cancelado e a vida seguiu o seu curso normal. Bom, pausa. Curso normal para a vida de Ivone, não é curso normal de pessoas normais. A gente quis trazer esse relato do início da vida dela para mostrar que, desde os primeiros instantes aqui na Terra, nessa encarnação, ela passou por dificuldades acerbas, a ponto de ser considerada morta e assim seria enterrada. Próximo. A Ivone via, ouvia, falava com espíritos desde os 4 anos de idade. Imagina a família, com ela conversando com os espíritos animadamente, contando coisas sobre eles, né? A família acabou aceitando essa presença dos amigos, porque era muito insistente, né? De tanto ouvirem Ivone falar com eles e sobre eles. Entre eles estava esse espírito Charles, um grande mentor de Ivone Pereira em diversas encarnações da vida dela, chegou a ser pai dela em várias encarnações, e aquele a quem identificava como pai, ela mesma nessa encarnação, e também um espírito de uma criança que ficou conhecida no seu lar como filha de Ivone, porque era a forma com que ela tratava esse espírito desencarnado. Próximo. O primeiro livro espírita que ela leu foi aos 8 anos de idade, e ela começou a escrever também algumas primeiras páginas de literatura mediúnica por essa época. Próximo. Ou seja, muito precoce a sua mediunidade. Mas ela enfrentou agruras de uma vida muito modesta, muitas vezes faltava dinheiro para comprar caderno onde os espíritos poderiam deixar seus escritos. Ela, então, usava o artifício de qualquer papel que entrasse na casa, que fosse reutilizável, ela transformava esse papel em folhas para que ela pudesse receber as suas manifestações, as suas psicografias, né? Qualquer papel que fosse, podia ser um embrulho, um saco de papel pardo, um papel de compras, ela passava a ferro, cortava do tamanho certo e fazia assim o seu bloquinho de anotações. Essa carência preservou seus escritos da ação dos anos, porque eles não se deterioraram, o cuidado que ela teve com esses papéis. Esses manuscritos foram utilizados décadas depois. Almas nobres se aproximaram de Ivone, como Leon Tolstói, que escreveu, através da psicografia da Ivone, os livros Ressurreição e Vida e Sublimação. E o músico Frédéric Chopin, que a Ivone Pereira adorava e costumava chamar ele intimamente de Fred. Ô, Fred, meu amigo, venha cá, conte-me alguma coisa, toque uma música para mim. E aí o amigo Fred lá estava presente na vida de Ivone Pereira, um grande companheiro dela, ele desencarnado. E aí a gente vê os laços se fechando, né, da Ivone Pereira, que trabalhou com Eurípides Barçanufo em algumas situações, por exemplo, na cura de paralíticos que estão registrados aí em obras da Ivone Pereira. Trabalhou até a década de 80, 1980, retornando aos braços dos amigos espirituais no dia 9 de março de 84, deixando uma marca profunda no movimento espírita, uma saudade irreparável em todos aqueles que privaram da sua amizade. E na próxima slide, a gente vai ver a obra dela, que consta de mais de 20 livros, e a gente recomenda fortemente a trilogia dela, Voragens do Pecado, Cavaleiros de Lumière, Dramas de Betânia, bem como Memórias do Suicida, e de tantas outras obras maravilhosas que ela escreveu. Mas, lembrando sempre que cada um desses livros foi fruto de muito sofrimento, de muito trabalho, de muita perseverança, assim como no caso que a gente narrou do Eurípides. Próximo. E aí, agora, se estamos falando de mediunidade e serviço, nós deveríamos falar de quem? De Chico Xavier. Nosso querido Chico Xavier, que a Casa da Prece levou emprestado, né, o nome dele, que honramos, né, com muita responsabilidade. Ivone conhecia Chico Xavier, eles tinham encontros com certa frequência, e a gente poderia falar aqui sobre Chico Xavier durante horas, e da sua mediunidade, e do seu serviço ao bem, mas nós não vamos fazer isso.
seria outro momento de encontro para isso. Eu vou pedir, então, que passe só então, o próximo slide, em que Chico Xavier resume para nós o que é a mediunidade aos seus olhos. Mediunidade é assim: aprimoramento constante, ou seja, a cada dia eu tenho que ser melhor do que o dia anterior. Como ele falava, aos outros eu deixo de ser como querem, mas a mim eu me obrigo a ser melhor a cada dia. Lutas sem trégua contra o personalismo. Olha a vaidade e o orgulho retratados aqui na palavra de personalismo. Todo mundo em volta daquele médium, porque ele é um médium excelente, e aí esquece da visão de que a mediunidade está ali para serviço. Exercício da humildade. Chico, você vai cair, você está muito vaidoso, você vai cair. E aí o Chico respondia: eu nunca me levantei, então eu não posso cair. Humildade é exemplo de Chico Xavier. Estudo sempre. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, disse o Espírito de Verdade. E instruí-vos, este o segundo. E devotamento ao próximo, que a gente pode traduzir por serviço no bem. Ou seja, a mediunidade é serviço no bem. Infelizmente, muitos médiuns acham que a mediunidade é só o contato com os espíritos. Próximo. Mediunidade e serviço. Vamos respeitar profundamente, porque mediunidade é serviço. Devemos todos colocá-la em prática. Tenhamos todos uma boa noite e que a gente possa refletir.